Começa agora a continuação da sua semana Sentimentos aqui no Vida e Saúde. Doutor César, tudo bem? Tudo bem, Teru. Prazer estar aqui contigo novamente. É bom estar aqui para ajudar o povo de casa, né? Vamos juntos, olha, essa semana está super especial aqui no Vida e Saúde. Você já pode observar aqui, porque o nosso cenário está com roupagem diferente, porque estamos tratando aqui da semana Sentimentos. Nós ontem conversamos um pouquinho sobre as dores emocionais em crianças. Hoje vamos tratar de um tema muito diferente, muito legal, muito importante para você que busca a saúde emocional. O inconsciente e a saúde emocional é o assunto que a gente tem por aqui hoje. Vai ter especialista, além do Dr. César, participando da nossa conversa. Mas, Dr. César, nada é válido se o pessoal de casa não participar, não acompanhar e não aprender junto, não é não? Exatamente. Você já percebeu, você quer dizer uma palavra e sai outra? Da onde vem isso aí? A gente vai falar sobre isso, né? Inconsciente, consciente, mas participe, manda sua pergunta, vamos estar aqui para respondê-la. Olha que oportunidade bacana! Sim, você vai ter aqui Dr. César respondendo dúvidas enviadas e também teremos a participação da psicóloga, a doutora Emi Pardo, aqui com a gente. Ela vai falar sobre inconsciente. Você certamente já ouviu falar do inconsciente, você às vezes luta contra pensamentos que surgem aparentemente do nada. O que é que está motivando as suas ações? Você faz, depois se arrepende. Primeiro faz para depois pensar. São assuntos que nós vamos ver por aqui hoje. Além disso, você continua acompanhando o documentário Sobreviver. Hoje tem o segundo episódio aqui com uma história importante para a gente perceber como é que nós podemos lidar com as nossas dores. Cada um tem as suas e existem pessoas dispostas a abrir, compartilhar um pouquinho da vida delas com você para que você tenha uma experiência melhor por aí. Dr. César, hoje o texto está especial, Meditação da Mulher, eu li cedo em casa com as crianças e traz um dos versos favoritos da Bíblia para mim, que está lá em Isaías 41, verso 10, e a autora escolheu uma versão mais atualizada, uma versão na linguagem de hoje. E diz assim o texto, pensa em Jesus falando para você, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém? Que você possa sentir essa mão aí, que você possa confiar, mesmo sem sentir. Deus está com você, Ele quer tirar o melhor dessa situação que você está vivendo. Ele quer que você saia dessa. Saia do dia de hoje, mesmo que não esteja vivendo nenhum drama, nenhuma situação difícil, mas Ele quer que você termine o dia de hoje melhor do que você começou. E é interessante, né, Teru, a gente pensar, é importante a gente pensar assim que Deus não diz o que Ele não fala. Então, o que está dizendo aí? Eu estou com você. Acredita nisso, que é aliviante para você. Vida e Saúde começando aqui na sua telinha. Se prepara, porque a gente tem um programa muito bom começando aqui agora e a gente volta aqui com você logo depois desse intervalo curtinho. Sai daí não. Estamos de volta com nossa Semana Sentimentos. Eu quero apresentar para você ela que vai fazer parte desse programa, que vai te ajudar a pensar diferente aí. Doutora Emi, seja bem-vinda aqui ao Vida e Saúde. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Está tudo bem. Vai ficar melhor. Doutor César falou muito bem da senhora aqui já há alguns meses, vem falando, olha, eu quero convidar a doutora Emi para participar aqui de um Vida e Saúde. E essa semana veio a calhar, né, doutor César? Porque a gente vai ter um tempo mais esticado aqui. Vamos aproveitar bastante, né, o conhecimento dela, a experiência clínica longa que ela tem, né? Pra gente ajudar o povo de casa com essas questões de inconsciente, consciente, como é que é isso, né? Ele fez um elogio, ele falou assim, a doutora Emi é uma pessoa que tem um pensamento muito legal, uma forma de pensar muito legal e a gente quer aproveitar a presença dela aqui. Você quer também? Obrigada, viu, doutora, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço aos dois. Muito bem, olha, quero saber de você de casa, você vai participar aqui da nossa conversa com certeza, contando pra gente como é que você tem lidado com as suas emoções. Tá difícil? Tem tido ajuda? Tá fazendo terapia? Foi para um psiquiatra? Tá tomando alguma medicação?
tá tomando algumas atitudes aí que estão surtindo efeito ou tá tudo largado? Quer saber tudo? Conta aqui pra gente usando o nosso QR Code. Esse é o QR Code do Vida e Saúde. Você fala com a nossa equipe aqui ao longo desse programa. E se você tiver alguma dúvida que for surgindo aqui à medida que conversamos, você pode mandar essa dúvida, porque nós vamos trazer aqui no final desse programa para os nossos especialistas responderem. Vamos tentar responder o máximo possível. Agora é hora de aproveitar esse tempo, gente. Vamos lá. Às vezes, doutora Amy, a gente age pelo impulso, quando a gente vê, já falou, quando a gente vê, já fez e se arrepende. O nosso inconsciente parece que ele age mais rápido ou age por nós. Não sei se eu posso dizer assim, né? Queria saber o seguinte, de onde vêm os nossos sentimentos de culpa ou de orgulho? Como é que funciona a nossa mente? Como é que funciona o comportamento humano? A gente tem até uma tela para exemplificar aqui já. Bem, existem várias maneiras de compreendermos os comportamentos, de analisá-los e, inclusive, uma estrutura teórica e de conceitos para entender a mente. Então, é bom, como ponto de partida, dizer que hoje nós vamos a compreender a mente desde uma perspectiva que é a perspectiva desta estrutura que entende o inconsciente, o consciente e o pré-consciente dentro de um esqueleto, de uma forma, uns óculos para ver que se chama psicanálise, tá? Não são todas as teorias que vão compreender o comportamento humano dessa maneira que hoje nós vamos discutir. Penso que seja bem importante dizer isso para falar que hoje são esses óculos, ontem eram outros e amanhã podem ser outros também, né, ao longo dessa semana. Mas essas ações que às vezes são tão impensadas, nós falamos assim, nossa, falei sem pensar. Muitas vezes a gente reflete só depois de que o estrago já foi feito, justamente vem porque boa parte dos nossos comportamentos, eles são instigados, eles são motivados, ou eles são muitas vezes empurrados de forma muito automática por forças que ficaram repressadas, que ficaram trancadas, né, com chaves e cadeados muito seguros lá nesse lugar que é o inconsciente. O inconsciente é um lugar muito desorganizado. O inconsciente, ele não se atém às regras do tempo, do espaço, na realidade, nem às regras da moralidade. Ele, para usar uma palavra assim, bem ele tem vontade própria. Tem vontade própria, ele é perverso porque ele ele procura a satisfação, né? Dentro do inconsciente se encontra um outro conceito, que, apesar de ser um pouco mais técnico, a gente vai ver isso ao longo de hoje, né? Que é o id. Então, o inconsciente, ele praticamente, ele não tem, nós não temos um acesso a ele, mas ele envia seus emissários, vamos dizer assim, e que vem através desses comportamentos, ou dessas falas, ou daqueles arrependimentos que nós temos. Então, é um lugar ao qual nós não temos acesso, justamente ele se chama inconsciente porque ele não está nessa vida acordada que nós temos, como nesse momento em que a gente está falando, pensando muito no que estamos falando. Então, ele está escondido lá. Parece que a gente, o normal da vida, parece que no dia de todos nós, a gente vivia no automático, né? Levanta, vai no banheiro, toma café da manhã, troca de roupa, vai para o trabalho, volta, vai cuidar da casa, das crianças. A gente vai no automático. Mas o inconsciente, ele nos empurra para fazer algumas coisas que a gente não... por que eu estou fazendo isso? Por que eu pensei isso? Por que eu disse aquela palavra? Ou por que eu não fiz isso que eu achava que ia fazer e tal? Então, o inconsciente é um espaço virtual da nossa mente, é como se fosse um arquivo, é como se fosse um armário que você tem ali na sua cabeça e que desde que você estava na barriga da mãe ou nasceu, tudo que você viveu de pensamento, de emoção, de coisa boa, de coisa ruim, de experiência, vai tudo para esse arquivo, vai tudo para ali. Né? E aí ele vai querer botar para fora algumas coisas, só que a gente não tem consciência, porque chama-se inconsciente. Então, muito do nosso comportamento ele é movido por forças inconscientes e que por isso que é importante a gente aprender a entender esse inconsciente, as nossas emoções. Vamos trazer na nossa tela aqui a imagem do iceberg.
Olha aí, uma representação da mente humana, doutora. Eu sempre olhei para essa imagem aí, para exemplificar várias coisas na vida, pensando na proporção de tamanho. A gente só vê a ponta e embaixo tem uma grande estrutura. Mas ao estudar o nosso assunto aqui de hoje, eu fiquei pensando que tem muito mais a ver com estrutura aqui embaixo do que só tamanho. Porque existe, aquela pontinha tá ali flutuando num ambiente totalmente líquido, porque tem uma estrutura muito grande, muito elaborada lá embaixo. E justamente o que chama a atenção e que nos leva a fazer questionamentos, e às vezes talvez podemos ter um pouco de medo, né? É de que a menor parte, como você acabou de falar, é a que está em contato Revelada. com a realidade revelada não somente aos outros, mas a nós mesmos também. Então, é importante falar de que a maioria dos nossos comportamentos, eles justamente eles provêm de algo desconhecido para nós. E aí que tropeçamos com a dificuldade, muitas vezes, de conduzir os nossos comportamentos ou pensamentos por lugares mais... por lugares melhores, mais éticos ou mais bondosos, inclusive, conosco mesmo, porque eles respondem a essa grande massa desorganizada, para a qual não temos acesso. Vamos dar uma olhada nessa imagem de novo, porque agora a gente vai ver, a doutora Amy falou aqui de consciente, pré-consciente e inconsciente. Olha lá. Queria que vocês exemplificassem um pouquinho pra gente. A gente tem até ali umas pessoinhas ali, naquela pessoa com frio lá embaixo, ou angustiada lá embaixo, no profundo, na ponta inversa do iceberg. E a gente tem ali um cãozinho com uma alimentação do lado e o consciente só a pontinha. Acho que exemplifica um pouco do que você estava falando agora, né, Amy? O que está lá embaixo corresponde muito a vivências infantis, das quais... E não são essas recordações de infância, quando a gente, você vê uma foto e fala assim, nossa, aquele momento foi legal. Porque do inconsciente o que sobra são mais as emoções do que fatos pontuais. Tá. Talvez o extrato ali do que ficou daquela reunião, o extrato de uma impressão. É algo que eu vivenciei ou uma chamada de atenção, né? Aquele dia, talvez eu me lembre da chamada de atenção, mas eu não me lembro do volume de angústia que me despertou o olhar da minha mãe, porque eu estava fazendo algo que não deveria fazer naquela festinha, naquela reunião familiar, alguma regra que eu transgredi. Ou aquele dia eu fiz algo certo e eu fui parabenizado por todos e eu me senti tão parte da família. Eu lembro o que vem, aliás, para a parte consciente, em outras reuniões de família, por exemplo, será a emoção que eu senti aquela vez por me sentir pertencente ou aplaudido, né? Sabe aquela reunião em que fala assim, ele já sabe tocar uma musiquinha no teclado, vai lá mostrar para a família. E você vai e toca, né, meio com medo, e depois todo mundo bate palma. E você fala, eu pertenço a essa família, eu fui reconhecido por eles. Eu sinto uma enorme satisfação do reconhecimento no olhar do outro, no aplauso. E pode ser que eu desenvolva, não sei, uma afeição pela música, pelo próprio teclado ou por outras situações, porque eu tenho como motor aquela satisfação, aquela alegria, e pode acontecer igual quando a experiência foi negativa. Então, eu faço outras coisas. Vamos lá, reunião familiar. Eu não gosto. Entendi. Eu não curto muito, eu sou mais de ficar aqui no meu cantinho. Veja que ele não está lembrando o que aconteceu naquela reunião familiar. Ele lembra do desconforto, de alguma coisa aconteceu lá, ele foi chamado a atenção, talvez. E aí ele fala, não, mas eu não sou muito de... eu não sou de reunião grande, eu gosto mais assim de um grupo... Tá. Eu não estou falando de temperamento, eu estou falando de quando a pessoa começa a justificar o porquê sim ou porquê não, porque inclusive a justificação é um mecanismo de defesa para transformar aquela vivência antiga em algo que racionalmente, quando eu falo para você, que eu não gosto, não sou de um grupo grande, você entenda que não, eu despisto a mim mesmo para não acessar aquela emoção. Eu vou trazer de novo essa imagem, porque a gente tem agora o pré-consciente, porque a gente busca algumas coisas. Quando a gente faz terapia, por exemplo, a gente destrincha algumas dessas memórias, a gente encontra algumas razões, doutor César, não é?
E é interessante, às vezes as pessoas no meu consultório, muitas pessoas falaram assim, eu tive um trauma na minha infância e eu acho que é por isso que agora com 30 anos, com 42, 54, eu estou com essa angústia, essa crise de pânico e tal. Na realidade, são casos raros que um trauma marca para a vida. Na verdade, é uma sequência. Então, quando a criança viveu os primeiros anos da sua infância, os primeiros 10 anos, vamos dizer assim, os primeiros 10 anos, ali naquela família, foi uma família muito complicada, não foi complicada, teve alcoolismo, teve espancamento, teve abuso verbal, teve divórcio ou não teve. Então, aquele conjunto de emoções que a criança foi sentindo e que ela às vezes nem expressou direito, vai para o inconsciente. Tá. E isso vai aparecer lá 20 anos depois, na relação conjugal, no cuidado com seus filhos e tal. Então, o inconsciente é importante para a gente começar a entender, tanto que terapia, mais de base analítica, qual é a função dela? É ajudar a pessoa a trazer do inconsciente para a consciência a compreensão das dores emocionais que ainda não foram bem resolvidas para poder administrar melhor a vida hoje. Ou pelo menos dar um nome. Certo, dá um endereço aí. Agora é o seguinte, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa motivação aí do inconsciente que a doutora falou. Não sei se é motivação o nome certo, mas vamos falar um pouquinho sobre o id, o ego, o superego, mas antes eu preciso trazer para você essa oportunidade aqui de receber aí na sua casa o nosso guia de estudos Sentimentos, a Ciência do Existir, que é um guia, é o tema dessa semana. Você está vendo que está tudo vestido aqui com esse tema, sabe por quê? Porque nós percebemos que os sofrimentos emocionais têm atrapalhado demais a nossa vida. Tem atrapalhado os nossos relacionamentos, tem atrapalhado a exerção da nossa profissão, das nossas atividades. E nós conhecemos um Deus que é capaz de nos libertar de situações que talvez você não possa imaginar. Mas Ele já tem uma imaginação muito linda para você. Então eu quero que você ligue para cá e peça o seu, porque nós vamos abordar temas difíceis, temas como traumas, temas como ansiedade, depressão, transtornos, mas Deus vai estar contigo à medida que você vai se aprofundando nesse tema. Pega o telefone agora, liga para cá, os nossos atendentes estão esperando a sua ligação e vai ser uma bênção para você. É gratuito, lembrando que é gratuito esse estudo, vai chegar aí para você no conforto de onde você estiver, sem que você tenha que desembolsar um centavo. E eu quero agradecer aqui a cada anjo da esperança que torna esse momento possível, tá? Pega o telefone e liga para cá, 12 21 27 31 21, se você preferir fazer esse pedido também pelo WhatsApp, é possível, basta dizer quero o guia de estudos Sentimentos ou quero a revista Sentimentos, a gente vai entender e vai fazer isso acontecer para você. Nosso WhatsApp, 12 9 8244 44 49. Muito bem, você tem o programa todo para pedir, tá? Fica bem à vontade aí. Dá medo falar sobre esses traumas, essas coisas que machucaram a gente profundamente lá atrás, mas a gente também precisa entender que muito do que nos domina, os nossos impulsos, tem casinhas bastante definidas. Já vem para cá, doutora, vem para cá, doutor César. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi numa aula de psicologia da faculdade, doutora. E eu fiquei pensando, nossa, a gente é egoísta nesse ponto até aqui. Fala um pouquinho pra gente dessas 3 instâncias, vai lá. Então, a psicanálise entende, né, a configuração da personalidade em cima destas 3 instâncias. A mais primitiva é essa aqui, o nomezinho curtinho, porque quando nós nascemos, né, o bebê inteirinho, ele é o id. Id. Porque o id, ele contém forças dentro dele, vamos dizer assim, energia. Se ele contém muita energia, porque o que permite, né, dar o start à nossa vida. Id é de identidade, doutora? Do que é id? É o nome? Sim, melhor deixá-lo como id mesmo, tá? Não. E acontece que, como ele é o mais primitivo, ele é básico para a nossa sobrevivência, então ele vai ter como objetivo sempre satisfazer as nossas necessidades, só que ele vai além da satisfação das necessidades também, ele vai querer satisfazer os desejos, porque a procura dele, o objetivo dele é alcançar prazer. Então, ele é mandão, ele é mandão. Vamos dizer assim, o id do id, ele sai os impulsos para aquilo que vai dar prazer.
né? Pode ser um impulso para beber álcool, pode ser um impulso para sexo, pode ser um impulso para comprar, pode ser um impulso para ficar dormindo o dia inteiro. Quer dizer, o id, ele quer curtir, vamos dizer assim. Ele quer curtir, né? Ele quer curtir a vida. É férias, sempre então, férias. Inconsequente. Sempre ele férias quer e com todo o dinheiro do mundo. Inconsequente. Então, a saúde mental, o amadurecimento, é quando uma outra instância que a gente vai falar agora vai ajudar esse id, a administrar esse id. Porque se deixar o id aberto, ele vai fazer só o que ele quer e a realidade não é a gente fazer só o que a gente quer, né? Tem que levantar da cama, tem que trabalhar, tem que pagar a conta e tal. Então, que dá o id... para curtir em algum momento, mas não Sim. o tempo todo como o id Isso. demanda. Talvez ele seja irrazoável, porque uma criança pequena pedindo uma faca para brincar... Vai machucar. Ele é irrazoável, ele não tem contato com a realidade, logo ele não amadurece com essas experiências da vida, porque ele sempre permanece, conforme a gente mostrou no iceberg, ele permanece mergulhado no inconsciente, o conteúdo dele é inconsciente. Tá. Então, ele, ao não ter esse contato com a realidade, ele não pode repensar ou se reposicionar frente ao mundo, pensando de que hoje eu não tenho dinheiro ou hoje é segunda-feira, eu preciso trabalhar. Ele, por não ter esse contato, ele permanece sempre incontrolável e com essa fome voraz de satisfazer os desejos. E é interessante que, como o id é esse que quer satisfazer sempre, na verdade o conceito de inconsciente não foi Freud que levantou. Freud sistematizou a ciência, né? Mas a Bíblia já falava. Vai na sua Bíblia, Salmo 19, versículo 12, o salmista fala ali, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me, Deus, ou purifica-me, Deus, desses erros ocultos. Ocultos aonde? No inconsciente. Então, a gente às vezes é empurrado para fazer uma besteira na vida. Da onde veio esse impulso? Do inconsciente. Todo mundo nasce com id, o bebê nasce querendo mamar, ele quer mamar o tempo inteiro, ele quer satisfazer a fralda molhada. E ele quer ser chacoalhado, enfim, e ele quer isso e ele vai conduzir toda a força que ele tem, seja o choro, ou seja, enfim, o que ele tem à mão, para que ele seja atendido o tempo todo. Por isso que a gente fala somente sua bebês, majestade, o bebê. Isso. O triste é que não somente os bebês se comportam dessa forma. Né? Nós vamos chegar lá, doutora, porque o que faz uma pessoa, então, desenvolver o ego? Ela já nasce com o ego, que daí seria uma outra instância, doutora. Fala pra gente um pouquinho agora. Não nasce com o ego, tá? O ego, ele vai se configurando na relação com a realidade e com os primeiros cuidadores, né, que esse bebê vai ter. Lembremos que nós não nascemos com uma subjetividade, ou seja, com uma compreensão de nós mesmos como sujeito. Né? A gente não nasce com isso, nasce com um amontoado, um amarrado de impulsos querendo sobreviver. Né? O id, ele tem um porquê, né? Porque nós estamos jogados à vida então, com o desafio de sobrevivermos, certo? Então, o ego, ele vai se desenvolvendo no que a gente chama da relação especular, ou seja, de eu me ver no outro como um espelho. Quando a mamãe, ela se aproxima e fala assim, esse meu bebezinho gorduchinho, olha como você é fofinho, eu falo, tá na hora de trocar essa fraldinha. Ela vai conferindo para esse bebê uma existência através da fala, dizendo quem ele é. Não somente a mãe, mas os outros membros da família. Por isso que família é uma questão extremamente importante na configuração de quem nós somos. Se ninguém escapa à família. Eu escutei essa frase há pouco tempo atrás de uma autora que eu gosto muito, porque realmente a família a gente não escolhe, mas nós somos herdeiros de tudo que ela tem para nos entregar, mesmo que nós não queiramos. Então, é interessante que quando o bebê, quando é pequenininho, o bebezinho, ele acha que ele é a mãe, está tudo junto ali, tem uma simbiose. Então, a entrada de uma terceira pessoa, o pai se aproxima, o bebê vai começando a ter essa noção de que, bom, então eu não sou o peito da mãe, então tem alguém aqui fora, então se tem alguém aqui fora, eu também sou alguém. Também sou alguém. Né? Então, ele começa a formar o ego, a identidade desse bebê a partir dessa vivência, né? E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente tem agora, então, o superego também participando aqui das nossas ações, das nossas decisões. Então, ó, o id,
quer e quer agora, imediatamente, tudo, ele é exigente. Tudo, sem limite. O ego já diz agora, é uma boa hora, Porque como ele está em contato com a realidade, ele que tem capacidade de julgar para dizer para o id pode, não pode, ou não vamos fazer isso, não tem condição. Vai mediar aqui. E o superego vai falar, é melhor não. Superego, justamente, é bom o ego ficar aí no meio, porque o ego, coitado, é o ego que vai para terapia. Porque ele fica espremido entre as pressões do id, que diz que tem que ser agora, é agora e tem que ser desse jeito. E o superego, como que a gente poderia colocar? É a imagem dos nossos pais colocada para dentro. Na psicanálise a gente vai falar de introjeção. Os pais, não necessariamente os biológicos, mas aquelas figuras que nos ensinaram, espera, senta, come devagar, você tem que ir para a escola, fez o dever de casa. Então, os nossos impulsos. A civilização, a cultura, o processo educativo dos pais que vão nos ajudar, né? Todas essas questões vão nos ajudar. Vamos dizer assim, o superego são os conceitos morais. Isso é certo, aquilo não é certo. O id, não, eu quero tudo que eu quero. E o ego, então, fica ali no meio, né? Para decidir. Peraí. Vocês falaram que o id, ele tá no inconsciente, mas eu tô ouvindo meu id dizendo aqui que é agora, aqui que é o meu id diretor, falando que a gente precisa pausar um pouquinho pro intervalo. O id diretor tá falando agora, ter o pausa agora, porque tem muita coisa para acontecer nesse programa ainda hoje. A gente vai continuar conversando sobre o inconsciente e vamos também continuar acompanhando aqui o segundo episódio do documentário Sobreviver. Com certeza, a sua dúvida mandada aqui também vai ser respondida pelos nossos especialistas. A gente já volta aqui com o nosso ego e superego também balanceando essa conversa. Até já já.